E aí, guardiões da memória, tudo bem com vocês? Queria falar sobre fotografia artística. O que não te falam sobre fotografia artística? Quando eu falo fotografia artística, eu estou falando sobre fotografia autoral, estou falando sobre fotografia fine art, mas isso são segmentos. Quando eu falo sobre fotografia artística, eu estou falando sobre o fim. Deixa eu colocar essa câmera um pouquinho mais para trás. Aqui, pronto. Eu estou falando sobre o fim, o uso dessa imagem, né? Então, por exemplo, eu produzo uma imagem pensando como um trabalho autoral, que eu vou me expor um pensamento, expor uma ideia. Para quê? Para fazer um fotodocumentário? Tá, beleza, pode ser, mas o que mais que eu posso fazer com essa foto? Eu posso, deixa eu baixar um pouquinho a câmera, aí. Eu posso vender essa foto, pensando nela de forma artística. Então, como que eu faço isso? Tem vários artistas que vivem da sua arte na fotografia. Mas o que é que não te falam sobre isso? Não te falam que é um caminho difícil, não é um caminho fácil, é um caminho complicado. É possível, mas é um caminho complicado. Por que ele é um caminho complicado você viver da sua fotografia de forma artística? Porque existem alguns pontos. Por exemplo, como que você vai vender essa fotografia? Hoje tem alguns sites que facilitam isso, que você pode subir uma foto lá e o site vende isso para você. Mas ele vai vender isso de forma artística, entre aspas, para decoradores, para pessoas que querem decorar a casa e precisa de uma foto que combina com o sofá. Esse pensamento, isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Isso é legal porque é um mercado forte e é muito bom. Mas a pessoa está comprando aquela foto porque ela combina com o sofá, porque ela combina com a planta. Não porque ela está comprando do fulano de tal que fez um trabalho X para trazer um conceito, para trazer um pensamento, uma ideia sobre alguma coisa. É diferente, ela não está comprando a sua foto, ela está comprando uma foto qualquer que combina com o sofá amarelo dela. E ponto. Isso não é ruim, mas é importante ter consciência que isso não entra numa fotografia artística, ou pelo menos no modo que eu quero te explicar. Quando eu falo uma fotografia artística, eu estou falando de uma fotografia que é vendida por, sei lá, 50 mil reais, que só tem 10 cópias daquela imagem, que não podem mais ter mais de 10 imagens daquela lá. Você comprou a última, e cada uma vale 50 mil reais, 100 mil reais, às vezes tem fotografia de 3 milhões de dólares, E é desse tipo de fotografia que eu estou falando quando eu falo de fotografia artística e o que não te falam. Então, entrar nesse mundo em que uma fotografia vale 100 mil reais, 200 mil reais, ele é difícil. Por que ele é difícil? Porque ele demanda de você ter uma história, então você precisa, durante muito tempo, se dedicar exclusivamente a isso, para você criar um nome envolvendo o seu tema, envolvendo a sua arte ali. E nesse meio tempo que você está dedicado exclusivamente a vender a sua fotografia ou produzir essa fotografia de forma artística, normalmente a gente precisa comer. Normalmente a gente precisa pagar aluguel, prestação da casa, o carro. E aí, como que você faz para viver da sua fotografia artística sem ter um ganho, sem ganhar 50 mil reais logo de cara? Então você tem que fazer trabalhos paralelos, fazer casamento, fazer fotografia de evento, e isso acaba tirando um pouco o foco da sua pegada artística. Então fica um pouco meio que, mas como é que eu vou me dedicar à minha arte se eu tenho que passar a madrugada fotografando um evento? No momento em que eu tenho para fotografar, eu tenho que estar editando as fotos de um casamento. Eu tenho que ficar vendendo a foto do casamento, procurando noivo para poder vender a minha foto, para poder ter dinheiro, para poder pagar aluguel, para poder pagar a minha fotografia artística. Esse é o caminho. E é essa a grande dificuldade. Eu estou falando da minha experiência dentro de Brasil. Em outros lugares, em outros países, existem bolsas de estudos, e isso já é desenvolvido na escola. Mas pensando em Brasil, é um caminho que fica um pouco privilegiado, fica um pouco para poucas pessoas. É para uma pessoa que pode ter as contas pagas de alguma maneira, porque o dinheiro dela vem de outras rendas, e aí ela consegue se dedicar exclusivamente à vida artística. Agora,
Felipe, você está dizendo que eu preciso ser rico para poder viver da fotografia artística? De um certo modo, sim, mas isso não é uma regra. Existem exceções e grandes exceções. Como que você se torna essa exceção? Quando você consegue levar para o seu trabalho comercial um pouco da sua visão artística, para que ele fique impregnado agora eu quero trazer a câmera mais para perto. Para que ele fique impregnado com a sua visão artística, mas não completamente. E aí isso começa a chamar a atenção, isso começa a despontar. Em paralelo a isso, vai um grande trabalho, uma grande energia de você fazer contato com as pessoas certas. E aí chegamos ao ponto. Quais são essas pessoas certas? Bom, eu já falei, quem é que vende essas fotos? São os galeristas. Como você chega nesses galeristas? Existem alguns caminhos. Para isso, você pode chegar direto na galeria, procurando os galeristas, ou você pode buscar curadores. Só uma coisa que eu lembrei, eu falei que no Brasil não tem bolsas, né? Existem bolsas de arte voltadas para fotografia no Brasil, existem várias e boas. Algumas são meio fechadas em seus grupinhos, como é de se imaginar. Outras nem tanto, outras são mais abertas, mas é um ótimo caminho você participar dessas bolsas, participar desses concursos. Até porque, linkando com isso que eu estou falando dos galeristas, vários galeristas e vários curadores prestam atenção no resultado dessas bolsas, porque é como se eles estivessem economizando tempo, né? Porque, como é que eu vou procurar? Porque o galerista e o curador, ele também está procurando artistas. E o artista está procurando galeria e curadores. Então, como é que essas pessoas se encontram? Os concursos, as bolsas, os editais, são um caminho para haver esse encontro. Então é muito fácil um curador ou um galerista olhar os resultados dos prêmios, né? Ele vai lá, olha, esse ano fulano apareceu aqui, ó, 3º lugar. Legal, guardou o nome. Num outro prêmio X ou no ano seguinte aparece lá o fulano de novo, lá com o 4º lugar, 2º lugar. Olha, lembro dessa pessoa, deixa eu ver mais um pouco dessa pessoa. Então é um caminho para ir chamando a atenção. Outro caminho, como eu estava falando antes, é entrar em contato com essas pessoas. Você montar um portfólio, escrever para a galeria, olha, eu queria mostrar o material, como é que eu faço. Só que pensa o seguinte, isso é a mesma coisa para o curador. Pensa o seguinte, você não é o primeiro a ter essa ideia. Então eles recebem vários portfólios ou vários contatos pedindo para ver material. Então tem alguns curadores que cobram para ver isso. E às vezes, dependendo da história do curador, isso é importante você saber qual é a história dele, às vezes vale a pena você pagar pro cara, porque ele não vai você não está pagando só pro cara olhar para as fotos, ele vai dar um feedback sobre as fotos, ele vai te dar um parecer, um ponto de vista dele, até pensando, olha, isso serve para galeria, isso não serve para galeria. Olha, você precisa melhorar mais nesse ponto, você não precisa, isso aqui não tá bom. Porque tem um grande ponto que ninguém te fala sobre fotografia artística, que é pensar no texto que você vai apresentar. Texto? Que texto? Você precisa ter um discurso em cima do seu trabalho. Esse é o texto. E eu vou chamar algumas vezes esse texto, ou esse discurso, de perfume. E vai fazer sentido para você. Então você tem que pensar nesse perfume. Então, por exemplo, eu tenho o meu trabalho sobre os caminhoneiros. É só como exemplo, tá? Ele não foi para a galeria, eu já levei ele para curadores, mas tive um mau contato e isso acabou me broxando um pouquinho de levar para frente, então eu acabei deixando de lado. Pensando como artista, sabe? Quando você está pensando como artista, empolgado com o projeto, lá tudo dedicado, aí vem um balde de água fria, então acabei deixando um pouquinho de lado, mas enfim. Se eu chegar na galeria com o meu trabalho dos caminhoneiros e falar, olha, eu tenho aqui umas fotos de uns caminhoneiros que eu fotografei pelo Brasil. Tá, beleza. Não é nada. Agora, se eu chego com um discurso falando, olha, eu tenho um fotodocumentário que retrata uma profissão que é
deixada de lado, que é mal vista, que tem um preconceito sobre ela, mas que ela é importantíssima para o crescimento do país. Já muda o discurso. E se você colocar palavras difíceis nesse discurso, mas que não soem falsa, né? Mas enfim, é o perfume que eu estou falando, pode ajudar. Eu estou dando risada, estou falando num tom de brincadeira, mas é uma coisa para se pensar mesmo. Como é que você encanta quem vai ver essas fotos? Você encanta elas, você encanta essa pessoa, você faz o primeiro contato usando esse texto, usando esse perfume. Eu estou falando perfume porque tem uma brincadeira que é você colocar muito perfume para pouca merda, né? Ou muito perfume para muita merda. Então, às vezes tem um trabalho que é ruim, fotograficamente, imageticamente, mas o discurso, o texto é tão bom que te convence. Então fica essa piadinha, esse risinho de canto de boca. Então é preciso pensar nesse texto. Por experiência própria, o artista pensar nesse texto é a pior coisa que existe. O ideal é você contratar alguém ou ter alguém especialista em texto, em um redator, para te ajudar nesse texto. Como que ele vai fazer isso? Isso é um ponto importante que vários artistas pegam. Vários artistas com trabalhos muito bons que acabam não colocando o perfume direito e acabam perdendo o trabalho, experiência própria. Enfim, então como é que funciona? Você entra em contato com um redator, alguém que escreve bem, e você fala, olha, eu preciso ter um texto para o meu trabalho. E aí você vai contar um pouco do seu trabalho, ele vai fazer algumas perguntas, pode ser um jornalista também, vai contar um pouco do trabalho, vai te fazer perguntas, você vai contar o porquê que você faz aquilo, qual é o resultado que você espera, tudo que envolve o projeto ali, e ele vai te dar um texto. E esse texto é o texto que vai ser apresentado para o galerista, que vai ser apresentado para o curador. Alguns curadores fazem esse texto, alguns curadores são bons para fazer isso, outros curadores fazem o texto, mas também eles não são bons para fazer isso. Mas é importante você saber. Alguns colocam palavras difíceis e que no meu ponto de vista acaba ficando, dependendo do tipo de trabalho, fica um trabalho muito hermético, fica um trabalho que só o artista entende, só quem fez o texto entende, e eu acho isso ruim como arte, porque no meu ponto de vista a arte ela tem que ser mais acessível e algumas pessoas acabam fechando e é ruim porque tem muito trabalho que é bom que entra nessa caixinha de vou escrever de uma maneira que fique bonito e fica fechado, e aí é um trabalho que se perde. E ao mesmo tempo tem vários trabalhos que são muito ruins e que coloca-se tanto perfume, tantas palavras difíceis que você fala, putz, não, esse trabalho deve ser bom, eu que não entendi. Isso eu acho que é o que mais acontece, de eu olhar para as fotos, olhar para o ensaio, para a exposição inteira, você lê o texto e fala, caramba, eu não estou vendo isso não, eu acho que eu sou burro, eu não estou enxergando isso não, mas beleza, né? Isso já aconteceu várias vezes. E também já aconteceu de realmente eu não entender, o trabalho ser muito bom, e eu consegui entender aquilo anos depois. Isso já aconteceu. Tem um diretor, que eu não vou lembrar o nome dele agora, se eu lembrar depois eu coloco no texto aqui, um diretor, um fotógrafo, que eu vi a exposição dele e eu achei uma bosta. Eu não entendi nada, qual que era a ideia, mas todo mundo pagando pau, babando o ovo na exposição. Eu falei, gente, não é possível. E aí, depois de um tempo esqueci, depois de um tempo aquilo voltou na minha cabeça, porque ele fez outro trabalho, e as pessoas de novo em cima. Aí eu fui ler um pouco mais, aí eu comecei a entender um pouco mais sobre o trabalho. Eu tive uma certa preguiça, um certo preconceito de ler sobre o primeiro trabalho dele, a primeira exposição que eu vi dele, que eu achei que tinha sido uma bosta. Então, eu tive um primeiro impacto ruim e não fui avante, né? Foi um grande preconceito meu. E depois eu vi que era realmente uma bela exposição. E eu fiquei com vontade de voltar, mas já não tinha mais, né? Já tinha sido a exposição. E, enfim. Então, coisas que você precisa saber. Pensar nesse texto, pensar em como fazer o contato com quem realmente
vai levar o seu trabalho para frente, né? Pensar nos galeristas, pensar nos curadores. Talvez você já conheça essa ideia, essas palavras, mas eu não sei qual é o seu nível de conhecimento dentro disso. Pensar em como você vai administrar a sua vida financeira enquanto você está fazendo o seu trabalho artístico, porque você tem que pagar a conta, né? Eu não sei qual é a sua vida, mas normalmente as pessoas precisam pagar conta, precisam pagar os seus boletos. Então, equilibrar isso. O que mais que eu falei? Estou tentando fazer um resumão e tentar lembrar de mais alguma coisa que eu não falei. Lembrei do resumão, não de mais coisas. De diferenciar a fotografia artística da fotografia que vai para a parede de forma decorativa ou até de banco de imagens. Lembrando que uma coisa não é pior que a outra ou melhor que a outra, são coisas diferentes e isso é preciso ficar claro. Bom, eu acho que é isso, mas tem um ponto que eu também queria ressaltar. Tudo isso não é para te desmotivar, é para te trazer clareza, porque no momento em que você começa a se deparar com tudo isso, gera uma desmotivação. Puta, mas eu não consigo falar com o curador, eu fiz um texto que ficou uma bosta. Tudo isso acaba te jogando para baixo. Mas no momento em que você tem clareza sobre esses passos, você sabe que não é tão fácil, que é desafiador ou que tem essas etapas, você consegue se preparar para isso. Você não vai na cega achando que vai ser maravilhoso, que vai ser meio Disney, né? Vai ser fantástico. Não, eu sei que meu trabalho é lindo, minha mãe fala que meu trabalho é lindo. Eu vou chegar na galeria, bater na porta, vou mostrar, o cara vai comprar e vai pagar 100 mil reais na minha foto, tenho certeza disso. Por mais que você sinta isso e que você vai se deparando com esses problemas, não desanime. Então a ideia desse vídeo super longo é trazer esses pontos só para você ter clareza das coisas que você vai precisar enfrentar. Há uma grande chance de você pegar o seu trabalho maravilhoso, realmente fazer isso, bater na porta da galeria, a galeria fala: caramba, é isso aqui que eu precisava, é isso que eu tenho uma exposição para fazer semana que vem aqui na minha galeria, não tenho material, o tema bate com o seu, se encaixa, vamos aí. Há essa chance? Há essa chance. Não dá para descartar. O universo está aí, cheio de milagres. Mas em comparação com o que acontece normalmente, isso é mais difícil. Então a ideia desse vídeo é te dar alguns pontos para você pensar nesse processo. Não para você desanimar. É possível. Todos os fotógrafos, grandes fotógrafos, estou pensando nos fotógrafos brasileiros, que vivem da sua fotografia de forma artística, eles começaram dessa maneira, eles começaram com seus trabalhos comerciais, aos poucos dando um pouco mais de atenção aos seus trabalhos artísticos, equilibrando, sabe, tá lá embaixo, aqui tá o comercial, aqui tá o artístico. E aí ele vai pegando um pouco do dinheiro daqui e colocando para cá, e vai equilibrando, até que chega um momento que isso fica igual, e aqui fica tão forte que começa a crescer e ele não faz nem mais trabalhos comerciais. Tem vários fotógrafos artistas que fotografavam evento, casamento no começo da carreira, que se hoje não tem nem cabimento você chegar para ele e falar: olha, tem um evento lá da firma, no final de ano, para você fotografar, quanto que você cobra? Não faz o menor sentido, você não consegue nem chegar no cara para falar sobre isso. Então é possível, todos eles começaram, bom, pode ser que algum no mundo tenha começado já de forma artística ganhando muito dinheiro. Eu não sei dizer, há essa possibilidade, tá aí os milagres do universo. Mas os que me vêm à cabeça agora, todos eles começaram com seus trabalhos comerciais e aí foram abrindo espaço. Alguns tiveram mais facilidade por estar no momento certo, na hora certa, conhecendo as pessoas certas. Outros nem tanto, outros foram lá batendo a cabeça, fazendo o trabalho, um trabalho bom, de qualidade, trabalho artístico de qualidade, correndo atrás, mas sempre se mostrando. Esse é um ponto muito importante para quem pensa na fotografia como arte. Às vezes você como artista, você fica pensando só como artista, ficando escondidinho lá no seu ateliê, no seu quarto, no seu estúdio, criando, e você não se mostra. Você fica com aquela síndrome do impostor, achando que seu trabalho não é tão bom. E é o momento de mostrar o trabalho. Sempre é importante mostrar o trabalho. Fazer isso olhando para a câmera, ficar olho no olho. Tem que mostrar o trabalho. Por mais que você ache que ele está feio, você tem que mostrar. E não adianta você mostrar para a mãe, porque a mãe vai sempre achar que está lindo. Nem toda mãe, né?
vai achar que tá lindo. Mas é preciso dar a cara, então é preciso participar dos editais, é preciso participar dos concursos, é preciso mostrar o trabalho. Que seja você fazer um Instagram específico, enfim. Um trabalho que fica na sua gaveta, um trabalho que fica no fundo do seu HD, ele nunca vai despontar ou se transformar num trabalho artístico. Talvez ele aconteça, mas a grande chance de você estar morto quando isso acontecer. Você tem lá um trabalho maravilhoso que está no fundo do HD, no fundo da gaveta, porque você imprimiu essas fotos alguma vez na vida, ou você fez isso em filme. Você morreu e alguém foi lá e achou aquela caixa de sapato e tirou as fotos lá de dentro, fotos incríveis. E tem vários fotógrafas também, que estão por aí hoje, que a gente vê o trabalho, mas a pessoa já morreu, ela não conseguiu viver isso. Isso não é só de fotógrafos, né? Vários artistas já passaram por isso, mesmo mortos. Enfim, então o trabalho tem que ser mostrado. E o trabalho sendo mostrado, você aperfeiçoa ele cresce, ele evolui, porque você ouve feedback, você repensa, você vê pontos de vista. E isso quebra aquela ideia do trabalho ser hermético que eu falei, hermético de só você entende. No momento, porque, pelo menos no meu ponto de vista, né? Você fotografa para comunicar, Você fotografa para comunicar. Essa comunicação, ela precisa fazer sentido para outra pessoa. Se eu faço um trabalho que só eu entendo, então sim, então deixa na minha gaveta, deixa no fundo do meu HD, porque só eu vou entender aquilo lá. Mas se você fotografa para outra pessoa, é importante você ter feedbacks, é importante você ver como aquele trabalho se relaciona com o mundo, para você ver se você precisa aperfeiçoar alguma coisa para que as pessoas entendam o seu ponto de vista, porque às vezes as pessoas não estão entendendo o que você está falando. Então você precisa repensar, é uma comunicação. Tem que lembrar que fotografia é uma linguagem, é uma comunicação. Então você talvez precise repensar. Então é preciso mostrar o trabalho. E isso de mostrar o trabalho, ele não fica só para essa fotografia artística. Ela serve para todos os tipos de fotografia que você faz. É preciso mostrar para ver se está fazendo sentido, se as pessoas entendem o seu ponto de vista. Bom, enfim, eu estava fazendo essa parte para finalizar esse vídeo e foram 6 minutos só finalizando o vídeo. Então eu vou terminar ele agora. Me conta aqui embaixo se tudo isso fez sentido para você, se você ficou com alguma dúvida, se tem algum ponto que você queira acrescentar, porque você pode ter uma outra história, uma outra vivência, e aqui é uma conversa. Ficaria muito feliz de saber o seu ponto de vista sobre tudo isso. É isso, até mais.